Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Pro, o podcast que leva maiores informações sobre saúde mental, sobre vida, sobre como que a gente pode interagir com o mundo de uma maneira diferente. Eu sou o Dr. Yuri Buzinho, sou psicólogo, mestre e doutor em neurociência cognitiva e host aqui do podcast. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que é o João Saci, que tem uma história magnífica. E eu quero agradecer demais o aceite do convite dele, porque depois que eu vi, que eu ouvi, que me indicaram ele, eu falei, cara, esse cara precisa ir lá no podcast. Muito obrigado por ter aceitado o convite, João. Eu que agradeço, Yuri. Fico feliz aí pelo convite e honrado por poder compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas experiências e das minhas vivências. Ah, e que história, né, João? E que história. João, a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui para todos os convidados é qual que é o momento do João atual, né? Me conta o que que você está fazendo agora, como que você chegou até aqui. Bom, o meu momento atual é onde eu estou trabalhando muito forte nos meus projetos de palestrante, onde eu tenho feito bastante palestras aí. O ano passado foi um ano bem positivo, assim, onde eu consegui viajar, ir para vários estados, contando um pouquinho da minha história, trazendo alguma inspiração para as pessoas superarem as suas adversidades, alcançarem suas metas, saírem da zona de conforto. Então, eu digo que minha palestra é muito uma palestra inspiracional. Por que inspiracional? Porque a inspiração, a pessoa ela vai ver a minha história e vai falar assim, caramba, se diante de todas as adversidades, todas as dificuldades, ele conseguiu conquistar os objetivos dele, eu também posso conquistar os meus, né? Nunca da forma comparativa. Eu até falo para as pessoas, jamais compare a minha história com a sua. Use ela como uma inspiração, porque se você cai nessa questão da comparação, isso se torna muito ruim, né? Mas quando você usa de maneira positiva, como algo para te inspirar, como uma referência, falando assim, não, realmente, se ele conseguiu isso, eu posso conseguir os meus objetivos também. E hoje estou numa preparação também, que é do meu projeto, que se chama Viver o Impossível, que inclusive é o nome da minha palestra, Viver o Impossível. Então, dia 6 de junho, estou me preparando aí para escalar minha primeira montanha, depois de ter chegado no acampamento base do Everest. Então é um Que pouquinho aí incrível, hein? desses meus momentos, né? Hoje E, João, até vou aproveitar aqui a sua deixa, porque é uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas confundem muito e se comparam muito umas com as outras, né? A comparação geralmente leva a gente a ficar num sentido muito negativo, porque a gente busca no outro aquilo que nos falta, geralmente, né? Então, a gente acaba comparando negativamente e nos sentindo muito mal. A ideia é sempre usar o outro como um ponto de inspiração mesmo, alguém que a gente admira, que a gente espelha e fala assim, uau, como que essa pessoa fez aquilo para eu fazer igual? E a comparação, a melhor comparação que tem é sempre de você com você mesmo, né? Como que eu estava antes e como que eu estou hoje. Como que eu me pensava antes, como eu me comportava antes e como que eu estou me comportando hoje para que a gente veja essa evolução e nem sempre essa evolução será constantemente para cima, né? Ela é como se fosse um gráfico das ações, né? Ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e de repente ela dá uma queda gigantesca na vida porque a vida é incontrolável. Então a gente vai ter que aprender a lidar com todos esses processos. E as comparações, elas nunca vão levar a gente a ter um sentimento positivo se for com o outro. E isso é uma métrica que as pessoas acabam confundindo bastante, principalmente por causa das redes sociais hoje em dia, né? Então hoje em dia a gente é pautado na comparação da vida alheia, né? Então todo mundo tá sempre lindo, belo, loiro e viajando pra praia, viajando nas Maldivas e só eu estou aqui triste. E não é bem assim a realidade, né? Não é muito a realidade mas de grande parte das pessoas. E me conta, João, quer dizer que você já escalou o Everest? Metade do não, Everest, né? não, na verdade eu cheguei até o acampamento base do Everest, né? Foi até os 5.364 metros de altitude, aí de um projeto que eu tive, que foi justamente me tornar o primeiro amputado brasileiro a chegar no acampamento base do Everest. Aí eu brinco nas palestras. Bom, montanhista sempre tem a mania de querer ser o primeiro em alguma coisa. Aí se você quer ser mais específico ainda, então assim, o primeiro amputado que superou o câncer 5 vezes, tirou parte do pulmão esquerdo, fez um autotransplante de medula a chegar no acampamento base do Everest. Então esse é um pouquinho de resumido da minha história aí, tá, Yuri? As pessoas me perguntam assim, caramba, como assim, né? Você passou pelo câncer 5 vezes, como que foi tudo isso, todo esse processo? Eu sempre digo, não foi da noite pro dia. Esse é um processo muito longo, foram mais de 16 anos aí convivendo. Ainda hoje faço meus exames de rotina, ainda hoje ainda tem momentos onde eu penso assim, nossa, como que vai ser, né, se aparecer novamente um nódulo? Mas é aquela coisa, as experiências anteriores me trouxeram aprendizados. E esses aprendizados me fazem reagir melhor
reagir de uma maneira mais positiva a toda essa diversidade que pode acontecer de um diagnóstico. A gente sabe todo o estigma que o câncer tem, o diagnóstico, né, não é um diagnóstico fácil, as pessoas sempre têm muito receio, medo, e nas minhas palestras eu pergunto, qual que é a primeira palavra que vem na cabeça quando se fala de câncer? 99% fala morte. Então, Antigamente, né, até um ponto, né, antigamente a gente nem falava, né, a palavra câncer uhum, porque era esse estigma muito forte, né, é, falava câncer igual a inclusive, morte. falava, não, a pessoa está com CA, é um paciente de CA. Como assim paciente de CA? Não, vamos nomear, né? A gente tem que nomear. É um paciente de câncer, ele está passando por um tratamento de quimioterapia, não é um tratamento muito fácil, mas hoje a nossa geração é a maior geração de pessoas que já superaram o câncer. Então, o tratamento evolui, a medicina evolui, a forma de reagir também evolui. Então, a partir disso, você vai conseguindo superar todas essas adversidades. Inclusive, quando eu digo que esses meus projetos de ir para a montanha, de querer escalar o Everest, né, depois de ter chegado ao acampamento base, é justamente de mostrar para as pessoas que não é o câncer que vai limitar a sua vida, não é a amputação que vai limitar a sua vida. Então, a partir disso tudo, você pode transformar as suas dores, né? A partir do momento que você dá um novo significado a tudo aquilo que aconteceu com você. Isso tudo é de um processo muito longo, né? Vamos dizer, meu primeiro diagnóstico foi em 2001, Yuri. Eu tinha 17 anos de idade. Eu era um menino. Eu sempre falo, nossa, eu não tinha consciência de que eu iria passar por tudo isso. E também não tinha maturidade para lidar com tudo isso. Eu tinha 17 anos. Quando minha mãe falou que eu estava com câncer, eu falei para minha mãe, não, mãe, mentira. Você não está falando a verdade, né? Você está mentindo para mim, isso é uma mentira, não é verdade isso, eu não acreditei. Mas eu sabia que era algo que eu tinha que enfrentar. Mas só que eu não tinha total dimensão daquilo que eu iria fazer. Eu achava que tomar quimioterapia era como tomar um xarope. Então você vai ali tomar um xaropezinho e vai ficar bem. E não é É um assim, remédio né? fácil. Não é. A quimioterapia acaba agredindo o corpo inteiro. Então, depois da segunda sessão de quimioterapia, que eu tive a real noção de tudo aquilo que eu iria enfrentar. E naquele momento eu chorei muito, né? Bateu muito desespero. Eu falei, nossa, como que vai ser? Será que eu vou dar conta disso tudo? E nesse momento eu digo que eu aprendi aquilo que era fé, que foi justamente no momento onde eu cheguei, deitei, comecei a escutar um CD do Padre Marcelo Rossi no escuro, assim, e saí correndo e abracei minha avó. Na hora que eu abracei minha avó, ela falou as únicas coisas que ela poderia falar para mim. Calma, meu filho, que tudo vai dar certo. Ali eu aprendi o que era fé. Ela acreditava que daria certo. Ela sabia se ia dar certo ou não? Ela não sabia. Mas ela acreditava. Ela tinha plena convicção que a gente iria passar por aquele momento. E fui enfrentando um dia de cada vez. E depois veio a segunda notícia, que foi tão pior quanto a primeira, né? Que quando minha mãe falou que eu estava com câncer, a segunda foi falar que eu deveria amputar minha perna. Não quero amputar minha perna. Como assim? Eu preciso amputar minha perna? Ninguém em sã consciência escolhe perder parte do corpo. Eu não queria amputar minha perna. Não queria mesmo. Falei, não, não quero, não vou amputar minha perna, não é justo, porque isso está acontecendo. Chorei, esperneei, gritei, falei, não é possível. Tanto é que quando o médico deu a notícia, deu um berro que o consultório inteiro escutou, onde o pessoal estava, todo mundo escutou, né, o meu berro. E eu comecei a chorar, a tremer, né, assim, falando, nossa, não quero fazer isso. E de repente veio uma força maior, sempre que eu digo que é Deus, eu tenho uma espiritualidade muito forte. Então eu dizia, não, eu preciso amputar minha perna, veio essa força maior, me centrou que é Deus, e perguntei para ele, quando que eu preciso fazer essa amputação? Ele, o mais rápido possível. Quando que é o mais rápido possível? Ele, na sexta-feira. Eu, beleza, na sexta-feira a gente faz a cirurgia. Isso era uma terça. Eu amputei minha perna dia 1º de junho de 2001. Lá nasceu o João Saci. Lá nascia a pessoa que deveria transformar a sua vida e que deveria entender que ele não era mais o mesmo, e a partir daquele momento ele teria que construir uma nova vida, um novo projeto de vida. E quando eu converso hoje com pessoas que passam por amputação, eu digo para elas, você aceitar que você precisa amputar a perna é uma coisa, você viver o processo de aceitação é outro. Uhum. Eu decidi naquele momento que eu deveria amputar minha perna. Era uma decisão, não tinha outra escolha. Não tinha, não vou fazer isso.
Se eu não fizesse isso, talvez eu nem estaria aqui fazendo esse podcast com vocês, eu tenho certeza. Mas naquele momento a vida me exigiu que eu tomasse essa decisão. A partir do Uhum. momento que eu tomei aquela decisão, eu teria que viver todos os processos daquela minha decisão, daquele ponto de inflexão da minha vida. A partir daquele momento, eu teria que enfrentar preconceitos, eu teria que enfrentar muitas dúvidas, eu teria que enfrentar olhares curiosos. Então, Uhum. tudo isso faz parte do crescimento e do amadurecimento da aceitação da amputação. Então, você aceitar que você é uma pessoa amputada é um processo diário, é no dia a dia. É ali onde você, de repente, vai sair para um shopping, como eu já saí várias vezes para um shopping, e as pessoas me olharam estranho. E às vezes, por exemplo, eu já fui fazer palestra no interior do Tocantins, onde a pessoa me olhou de cima a baixo, né? Tipo, ela ficou me encarando assim, com o olho arregalado, olhando a minha prótese. Talvez essa pessoa, esse senhor, ele nunca tenha visto uma pessoa amputada. Então é a primeira vez, e o ser humano ele é curioso. Aquilo que é diferente vai chamar a atenção, e ele vai olhar para essa pessoa. Se eu não estou fortalecido dentro de mim, eu vou achar que todas as pessoas são preconceituosas. E não dá para você querer obrigar que as pessoas tenham o mesmo nível de consciência que o seu. Porque elas não vivem a sua realidade, eles vivem um outro mundo, Uma outra realidade. uma outra realidade dela. Então, a partir disso, eu tive que começar a me fortalecer para poder lidar com essas adversidades, porque lá em 2001 não tinha redes sociais, não tinha todas as questões, né, de tipo assim, eu convivo com pessoas amputadas. Eu nunca Sim. tinha visto uma pessoa amputada na minha vida também. Eu também não, se eu vi foi uma vez ou outra, e olha lá, eu nem lembrava disso. Então, a partir daquele momento, eu tive que construir uma nova história. E o esporte foi uma válvula propulsora, que me ajudou muito nessa transformação, me ajudou muito nessa mudança de vida. Porque quando eu pulei dentro da piscina, eu vi que eu nadava tão bem quanto meus amigos que tinham as duas pernas. Eu Uhum. usava pessoas que estavam do meu lado, principalmente que convivem comigo, como referência. Bom, se eles nadam bem e eu estou nadando bem, tão bem quanto eles, então quer dizer que eu vou nadar muito bem. E eu comecei a nadar, comecei a competir, ganhei vários títulos nacionais, fui atleta de natação aí paralímpica, fiz índice até para a Paralimpíada de Atenas, lá em 2004, mas só que eu não fui convocado. E hoje, quando eu falo para as pessoas que quando eu amputei minha perna, eu amputei faltando 1 mês e 28 dias para o meu aniversário de 18 anos. Eu acredito que quando você foi fazer 18 anos, Yuri, muita coisa passava na sua cabeça. Muitas coisas, sim. Muitas coisas. Ter carro, sair na balada, enfim. Sim, tudo isso eu falo. Eu queria ir para as baladas, queria ter meu carro, queria trabalhar, escolher minha Putz, faculdade, enfim, sim, né? sim, Falar sim. para É minha uma mãe, transição de vida enorme, né? ainda mais falar assim, brinco, né? Falar para minha mãe, uhul, mãe, manda em mim, mentira, manda Sim. nada. Fiz 18 anos, ninguém mais manda em mim. Aham. Aham, pode, ou doce ilusão. Doce ilusão, doce ilusão, doce ilusão. Então, naquele momento, fui transformando minha vida. Então, o esporte veio muito nessa transformação, porque ele me mostrou que eu seria capaz de realizar meus objetivos, que eu seria capaz de realizar meus sonhos, que não seriam a falta de uma perna que iria impedir de eu realizar tudo aquilo que eu tivesse vontade, eu tivesse desejo de realizar na minha vida. Então, o esporte ele mostrou muito isso para mim, que ele me daria capacidade para eu poder viver a minha vida da forma que eu quisesse, o máximo potencial dela. Então o esporte me trouxe muito isso. Aí só que quem tem câncer precisa fazer os exames de rotina, eu fiz meus exames de rotina e descobri o câncer pela segunda vez. E a segunda vez é muito pior do que a primeira, porque a segunda vez você tem conhecimento de causa. A primeira vez está lidando todos os dias com uma coisa nova. A Uhum. segunda vez são Você já coisas sabe o caminho, né? o que você vai passar. Já é conhecido. Apesar de que você consegue ter algumas estratégias para lidar melhor com a segunda vez, ela é tão doída quanto a primeira, até mais, né? Porque quando eu descobri o câncer pela segunda vez, eu estava no auge da minha carreira. Eu estava nadando na minha melhor fase, eu estava fazendo meus melhores tempos, ou seja, eu teria uma grande evolução naquele momento e descobrindo de novo que estava com 12 nódulos no pulmão e que teria que parar toda a sua vida novamente para poder fazer os tratamentos. Foi nesse momento que eu fiz o autotransplante de medula, que eu fui para São Paulo
para fazer o autotransplante de medula. Uhum. Quando eu cheguei em São Paulo para fazer o autotransplante de medula, eu fiquei muito longe da minha família, longe dos meus amigos, longe do meu convívio. Isso para mim foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. E, inclusive, naquela época eu estava passando por um término de relacionamento. Isso foi muito estressante para mim. E foi o único momento da minha história, da minha vida, onde eu falo para as pessoas que eu não queria mais sentir dor. E esse não querer mais sentir dor não é que eu não queria mais viver. Eu digo que a dor que eu estava passando, de todos os momentos, de tudo que eu estava sofrendo, com 22 anos, passando pelo câncer pela segunda vez e usando a comparação, aquilo que a gente falou, da comparação negativa, eu olhava para os meus amigos e pensava assim, poxa, meus amigos estão se formando, meus amigos estão casando, outros tendo filhos, outros vivendo a vida deles, indo para as farras, para as baladas, usando droga ou bebendo, enfim. Aquela coisa da juventude sem freio. E eu aqui, que era um atleta de natação, tendo que parar a vida de novo porque está doente. Por quê? Né? Por que disso comigo? O mundo não é justo. O mundo não é justo. Eu ficava me questionando disso, né? E foi o único momento onde eu achava que o suicídio era o final de tudo, né? Que Sim. iria acabar com a minha dor. Sim, e João, acho que você usou, até agora, assim, você usou palavras-chave que eu acho tão valiosas, na real, que é decisão que você teve que tomar, que é dificílima, assumir essa responsabilidade, ter toda essa transformação, ressignificação da vida, e esse momento que tu tá me falando agora, que é o momento onde a gente não vê escapatória, né, da dor, a gente só quer o fim da dor. É um momento muito comum a partir do momento que a dor é tão intensa que a gente não consegue mais vislumbrar futuro, né? Que a Uhum. gente começa a falar assim, meu Deus, por que que eu estou passando por isso e o mundo é injusto, né? Eu sou tão boa pessoa, eu faço tudo tão certinho, eu faço tudo no meu caminho, eu tento de tudo do bom e do melhor, nunca fiz nenhum mal a ninguém e eu estou passando por isso, né? Essa injustiça do mundo muitas vezes nos traz um transtorno de que a gente está sendo punido por algo, né? E a dor é muito intensa. E pelo que você estava falando, neste momento, né? Parece que houve um distanciamento de tudo que era bom e a gente só ficou do lado que era muita dor. E aí é natural que a gente pense nisso, mas muita coisa pode acontecer que a gente sai desse local, que é muito difícil, muito dolorido e com certeza tem saídas. Sim, com certeza. E hoje eu vejo tudo de uma maneira muito simbólica, porque quando eu pensei em suicídio, eu estava no 15º andar, na sacada, e eu olhei para o horizonte. E nessa época estava dando uma chuva torrencial em São Paulo, era chuva de verão, essas chuvas de verão que tem em São Paulo, sabe como que é, É, né? destrói todo São Paulo. Destrói toda São Paulo, tudo certo, né? Tudo destruído lá. E quando eu olhei para o horizonte, eu vi o sol se pondo. Era como se simbolicamente Deus falasse comigo assim: calma, meu filho, que tudo vai dar certo. Após essa tempestade, o sol vai voltar a brilhar. Parece coisas tão banais assim, né? Palavra, tantos jargões aí, tipo, você está falando isso só porque é uma coisa que todo mundo fala, mas não é. Se Mas foi você. naquele momento que tu percebeu o simbolismo daquilo, que você percebeu a real emoção daquilo ali. Depois Sim, de toda a tempestade é sempre uma calmaria. Só que a gente sim. só percebe isso a partir do momento que a gente vive isso. Eu lembro de momentos também da minha vida que foi assim, que Uhum. parecia que todo o caos estava acontecendo, aí eu olhei para o mundo e eu falei assim, não, mas o mundo está acontecendo, né? Tem vida lá fora, né? Tem, Tem mais. tem mais e eu posso viver esse mais. E eu saí daquela sacada para viver meus sonhos, para viver todos os meus projetos. Não foi um caminho muito fácil, envolveu ainda minha mãe me internar à força. Eu fiquei 3 dias apagado no hospital, porque eu não queria fazer o tratamento, mas foi até interessante isso, porque na época eu fazia assim, eu falava, não, eu não quero fazer o tratamento. Aí eu pegava, saía do hospital, aí eu dava uma volta em círculo e voltava para a porta do hospital. Aí começava aquela discussão toda, não, eu não quero fazer o tratamento. Aí eu saía e fazia. Aí a psicóloga do hospital falou assim: seu filho está pedindo ajuda, mas só que ele não sabe como pedir essa ajuda. Ele está querendo ser ajudado, mas ele não sabe como pedir ajuda. E foi nesse momento que minha mãe tomou essa decisão, que é muito difícil. Poxa, como assim você vai internar seu filho à força, né? Então, naquele momento, ela tomou essa decisão, me internou à força para que eu pudesse fazer o tratamento.
Terminei todo o tratamento, cheguei a pesar 52 quilos, eu tenho 1,85 m, com 52 quilos era só a capa do Oh, Batman, meu sim, brinco. muito magro. Batia um vento e saía voando, né? Mas eu terminei, voltei a nadar, voltei aos treinos, foi uma volta muito difícil, foi um recomeço muito difícil. Por quê? Eu era um cara que nadava 5, 6 mil metros por dia e estava tudo tranquilo, né? Tinha o meu Uhum. desgaste. Ali, quando eu voltei a nadar, eu nadava 25, eu estava cansado. Eu nadava 50, eu estava cansado. Então, eu tive que entender que eu estava recomeçando a minha vida, recomeçando os meus projetos, e esse recomeço exigiria mais resiliência, exigiria mais aceitação dos processos que eu estava vivendo. Não ia ser diferente. Eu não ia voltar a ser o mesmo atleta de antes do tratamento. Eu tinha que recomeçar toda a minha trajetória. Mas voltei a nadar, voltei a competir. Aí em 2009 eu descobri o câncer pela terceira vez. Aí eu brinco, né, nas palestras, falo assim, bom, não morri no primeiro, não morri no segundo, meu amigo. Você vai ser no Terceiro tá de terceiro. boa. No terceiro já tá, a gente já costuma receber notícia ruim, né? Eu sempre falo isso. Que aí, naquele momento, você acostuma receber as notícias ruins e fala, não, beleza, já sei o que quer, deixa eu fazer as coisas aqui. O médico que falou para mim que eu estava com nódulo estava mais assustado do que eu. Eu falei, não, eu já sei o que quer, beleza, vou lá fazer o tratamento. Fiz a cirurgia, retirei o nódulo, tranquilo. Aí em 2010 eu fiz meus exames de rotina e descobri o câncer pela quarta vez. E dessa vez o médico iria tirar parte do meu pulmão esquerdo. E quando ele falou que ele teria que tirar parte do meu pulmão esquerdo, ele falou que eu não seria mais competitivo. Mas é uma opinião dele, não é minha opinião. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência. E quando eu entrei dentro da piscina, quando eu comecei a nadar, para expandir o pulmão mesmo, para que eu não tivesse tanta dificuldade respiratória assim, eu falei assim, nossa, eu não consigo nadar só por nadar. Eu preciso fazer mais coisas, eu preciso competir. Porque, Yuri, competir é uma coisa tão boa. Eu gosto, eu gosto. Às vezes eu fico em último, às vezes eu fico em penúltimo, mas eu não tô nem aí, porque eu tô ali para me divertir, para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E é uma sensação muito boa, porque você acaba superando a si mesmo. Né? Uhum. Como assim, né? Superar a si mesmo? Sim, eu superei minhas adversidades, eu superei minhas dúvidas, superei meus medos. Então, tudo Você encarou isso, de frente seus mesmos. né? E é difícil superar a você mesmo, porque você é a pessoa que mais, vamos dizer assim, você é a pessoa que mais se poda. Né? Você pensa assim, nossa, vou fazer isso, vou fazer acontecer. Início de ano é isso. As pessoas estão ali falando, nossa, esse 2025 vai ser tudo. Dá Sim. fevereiro, as coisas não Já estão esqueceu tudo. acontecendo, já esqueceu tudo e já está se cortando, se podando e se impedindo de realizar seus objetivos. Uhum. Então, ok, ele falou isso, né? Não vou ser mais competitivo, mas é uma opinião dele, não aceitei muito essa opinião, né? E voltei a nadar, voltei a competir, ganhei competições mesmo sem parte do meu pulmão esquerdo. Cortella diz que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode dentro da condição que a gente tem. Então, busquei fazer o melhor que eu podia dentro daquela condição que eu tinha. Isso me trouxe outros títulos, né? Outras formas de viver a vida. Aí em Uhum. 2014 me aposentei das piscinas, 2014 eu descobri um novo esporte, onde todo mundo estava destruído, mas todo mundo estava feliz. Eu falei, não, quero fazer esse negócio aí, quero entender um pouquinho mais do que é esse negócio aí. Fiz uma aula de crossfit, passei 3 dias morrendo de dor, com tanta dor no corpo, que eu falava assim, não acredito que eu tenho tanto músculo assim. Descobrir novos músculos. Descobri novos músculos, dormindo mal, mas falando, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. Desde então, tem 10 anos aí que eu faço crossfit, e só com uma perna, sem parte do pulmão, e o pessoal acha que crossfit machuca. Crossfit não machuca. O que machuca é ficar em casa. Exato, exato, exato. Mas eu acho muito belo que você começou a dar um sentido para a vida a partir do esporte também, né? Você Uhum. foi ressignificando muito da tua vida, porque você poderia ter seguido outros caminhos, tá? E isso é Sim. muito valioso para as pessoas entenderem que chega um momento da vida que a gente pode escolher os caminhos. Uhum. E aí, cada caminho que a gente vai escolhendo, vamos escolher certos frutos. E a gente pode ir indo para um lado, indo para um outro, testando, vendo, sentindo. E nada impede a gente de tomar uma decisão hoje que amanhã a gente pode rever. E isso as Uhum. pessoas acabam muitas vezes se perdendo. A gente pode se remodelar o tempo todo a partir do momento que a gente faz uma reflexão do que a gente quer, quem que a gente quer ser.
E esse momento para ti ficou bem claro, né? Quem que você queria ser, aonde você queria estar, como que você queria influenciar, como que você queria superar a si mesmo. E isso é muito magnífico, porque é um exemplo muito claro de superação, mas principalmente de entendimento sobre si. Porque Uhum. a superação é uma consequência muito mágica, muito incrível, de muita, muita força. Mas a partir do momento que você sabia exatamente para que caminho tu queria seguir. E as pessoas elas acabam vendo só o fim da história, mas não o caminho da história, né? E acho que isso é muito legal de mostrar para as pessoas que durante vários momentos, várias dúvidas surgiram, várias guerras surgiram, vários momentos tristes surgiram, mas mesmo assim você sabia exatamente o caminho. Que é, tudo bem, eu posso não ser o Phelps, mas eu vou continuar nadando. E eu vou continuar fazendo, porque aquilo me dá o maior prazer. Aquilo é o que eu quero ser. Literalmente, você correu atrás de tudo aquilo. E mesmo que você ficasse último ou que você ficasse penúltimo, como várias situações, tá tudo bem na realidade, porque você estava fazendo aquilo que você queria. Aquilo que você queria ser durante um bom período de tempo. Hoje eu sei que suas ambições são diferentes. E hoje eu sei que a tua influência é muito maior em outros âmbitos, literalmente, né? Que talvez ali dentro da piscina você influenciava de uma maneira e hoje você influencia de outra com toda a sua história. Mas de qualquer forma, você entende muito claramente esse processo de quem que você quer ser. Uhum. E assim, Yuri, quando eu superei o quarto câncer, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. Eu não tinha ressignificado todo o processo. Porque quando eu comecei a treinar no CrossFit, eu tive muita necessidade de correr. Quando eu nadava, eu não tinha essa necessidade. Até me aposentar das piscinas, eu não tinha essa necessidade, nunca senti vontade. E aí foi o momento que eu fiz uma campanha para comprar uma prótese de corrida na internet. Porque eu não tinha dinheiro para comprar uma prótese de corrida. Uma prótese de corrida é em torno de 40, 50 mil reais. Então pô, você vai ver assim, quase um valor de um carro, né? Então, poxa, você vai tirar o valor de um carro ali para você correr, né? Só para usar para um fim específico, porque a prova de corrida é só para corrida, né? Então não tem outra finalidade. Você vai simplesmente pegar 50 mil reais para correr. Para algumas pessoas, né? Poxa, mas qual que é o valor disso, né? Porque, nossa, tão caro assim, não. É algo valioso, né? O valor dela é imensurável, porque você vai dar liberdade para a pessoa para ela fazer aquilo que ela gosta de fazer. E naquele momento, eu ainda tinha muito esse pensamento assim de vitimista. Nossa, alguém poderia me dar uma prova de corrida, alguém poderia olhar pelo meu sofrimento e olhar assim, nossa, coitadinho dele, ele já passou por tantas coisas, tantas dores, 4 cânceres, ele poderia, né? Não, a gente poderia dar uma prótese para ele, tudo mais assim. Não, quem tem que dar a prótese para mim sou eu mesmo, né? E o quinto câncer, que foi em 2016, foi depois de comemorar a alta do câncer. Falar, poxa, eu não tenho mais, né, possibilidade, né? Tô curado. E eu fiz meus exames de rotina e eu descobri o câncer pela quinta vez. Mas só que dessa vez foi uma vez mais rápida, porque ele estava entre a pleura e o pericárdio. E ali, quando eu fiz a campanha da prova de corrida, eu comecei a contar a minha história para as pessoas. Então a rede social ela me ajudou num ponto muito positivo. Ela me mostrou que as pessoas se espelhavam na minha história. Elas falavam sobre a minha história. Até então eu não sabia disso. Uhum. Então eu não tinha essa consciência de que as pessoas me olhavam dessa forma, falavam assim, nossa, caramba, né? O João, ele passou por tanta dificuldade, já passou por tantos momentos difíceis, mas está aí, vivendo a vida, buscando ter uma nova prótese, é um exemplo. E ali eu comecei a ver assim, nossa, a minha história impacta a vida das pessoas mesmo, né? Eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa noção. E a partir desse momento eu comecei a fazer o processo também de ressignificar a minha história. Mas eu tive ajudas também, eu fiz tratamento com psicólogos durante todo o meu processo, eu tive uma ajuda externa. Eu não fiz isso tudo sozinho, a gente não faz nada disso sozinho, então vale salientar, né? A gente precisa buscar ajuda, precisa buscar profissionais que vão nos ajudar a transformar as nossas dores. Apesar de que a transformação é nossa, mas existem pessoas que podem nos auxiliar nesses caminhos, Vão né? guiar o caminho, né? Que vai te guiar nesse caminho para que se torne menos doloroso nesse Uhum. esse processo. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Não. Nunca é fácil, mas é possível. Sim. Então, Mas é uma nesse. ilusão das pessoas também, né? Achar que todos os caminhos são fáceis. Uhum, A vida ela não é simplesmente fácil, ela também não é só alegrias, né?
A gente tem que aprender a lidar com o todo. E esse é o ponto da vida, né? Tolerar as diversidades, aprender com elas, e se fortificar com elas, né? E isso é Uhum. o que você mais superou ao longo do todo o tempo. E que bom que você conseguiu aceitar ajuda, né? Porque também é um outro processo, né? Entender que a gente precisa dessa guia, que a gente pode guiar e ser guiado por outros profissionais. E isso não é ser fraco. Isso é, na realidade, ser forte o suficiente para que você entenda que você precisa de algo, que esse algo vai te transformar numa coisa melhor. Sim. Inclusive, quando eu comecei meu tratamento de quimioterapia lá em 2001, meu primeiro processo, e nesse primeiro processo eu tive que ir conversar com uma psicóloga, eu falei assim, não gosto de psicólogo, não sei o que eu tô fazendo aqui, odeio. Ela, não, João, tudo bem, eu entendo, A né? gente entende. Faz parte. Mas vamos conversar um pouquinho. E nesse conversar um pouquinho foi uma hora e meia, e, tipo, e às vezes eu ia falar com ela, às vezes passava tão rápido o tempo assim, que eu falava, caramba, né? Mas Como já assim, acabou. já acabou, já. A gente não pode continuar conversando, não deixa pra semana que vem, não. Então, assim, acabou me ajudando muito nesses processos todos. E ali eu comecei a ressignificar a minha história, ver que tudo que aconteceu na minha vida tinha uma outra perspectiva, eu poderia dar novos significados. E a partir do momento, você fala algo importante, Yuri, a partir do momento que eu comecei a dar significado à minha dor, parei de perguntar o porquê comigo e Sim. passei a me perguntar como que eu posso transformar isso em algo positivo, como que eu posso ressignificar. Parei de questionar, né, esses porquês, porquês, porquês. Esses porquês, eles nunca vão ser respondidos, você não vai ter essa resposta, você nunca vai conseguir chegar a algo exato, mas você pode significar, ressignificar, né, dar um significado a tudo aquilo que aconteceu com você e a partir disso ir transformando a sua história, transformando a sua dor, transformando essa sua superação em algo positivo que vai inspirar outras pessoas. Você vai mudar o mundo? Não, você vai mudar o seu mundo e a partir disso você muda as pessoas, muda a forma que as pessoas olham para você e elas vão enxergar você de uma outra maneira. E escrever um livro, eu escrevi um livro que se chama Nascer para Vencer. Eu não estou com nenhuma cópia aqui Depois você agora. manda pra gente o livro. Mando, sim. Chama Nascer para Vencer, uma vida de superações. Quando eu comecei a escrever esse livro, ele me ajudou muito nesse processo. Muito no processo de olhar para a minha história por um outro ponto de vista. Eu acho que o mais difícil é você sair desse foco, Olhar né? de cima, né? né? É um Eu olhar de tô cima. aqui e você trazer esse olhar de cima da sua história e você ver sua história por um outro ângulo e a partir desse momento você falar assim, caramba, eu superei tudo isso mesmo? Eu lembro que eu sei contar minha história, mas eu não sei escrever um livro. Eu contratei um escritor para fazer isso. Então eu fiz todos os textos básicos, mandava para ele e ele me mandava de volta e toda vez que ele me mandava, eu lia o capítulo, eu chorava. Eu chorava. Eu falava assim, nossa, não acredito que eu vivi tudo isso. Essa é a minha história mesmo? Isso é verdade mesmo? Eu passei por tudo isso e ali eu fui ressignificando várias coisas, ressignificando vários processos. E nesse momento também de escrever o livro, eu estava fazendo um processo de coach. Eu estava sendo coach de uma coach. Isso me trouxe muita mudança também. Me trouxe, quando é feito por um profissional que ele é bem capacitado, ele tem noção daquilo que ele está fazendo, é um processo que ajuda muito, né? Não vamos dizer que todas as pessoas são charlatões, não é Ah, isso. Tem, enfim, charlatão tem vai de ter, tudo. vai ter em qualquer profissão, em qualquer Tem. formação. Mas eu tive uma pessoa que me orientou muito bem nesse caminho e que me ajudou também a ressignificar esses processos. Porque quando eu comecei a fazer o processo, eu fui lendo muita coisa da psicologia positiva, falando assim, eu fiz isso, eu fiz isso. Eu fiz isso porque a vida me exigiu que eu fizesse. Então a vida me exigiu que eu tivesse esse ímpeto para transformar as dores, para transformar aquele processo que eu estava vivendo. Porque, tipo, não tinha nenhuma teoria, né? Tipo, Uhum. era prática, prática pura. Você foi a trancos e barrancos achando caminhos. É, a trancos e barrancos, chorando, sofrendo muito, se questionando, tendo muitos momentos de dúvidas e incertezas, mas superando cada momento.
E ali também, esse fato de escrever sua história, até recomendo para todo mundo tem que escrever um livro. Você vai publicar? Não, às vezes você não vai publicar, mas escreve um livro da sua história, faça um diário da sua história aí, para você começar a enxergar a sua história de um outro ponto de vista e a partir dali começar a ressignificar seu processo. E quando eu decidi escrever o livro, tive muitas dúvidas se eu iria vender, se eu iria conseguir comercializar. Hoje já vendi mais de 1.000 cópias, né, de forma independente, indo nas palestras, indo nos boxes de CrossFit, e comecei a fazer também as palestras contando a minha história de vida, porque as pessoas começaram a me convidar para ir nos boxes, falar assim, nossa, João, que legal, você está aí treinando só com uma perna e tal. Eu falei, não, mas gente, eu só não tenho uma perna, não tenho par de pulmão, já tive câncer 4, 5 vezes, o povo, como assim, né? E aí Sim. eu comecei a contar a minha história, fazer as palestras, e nesse momento eu comecei esse projeto de palestras depois também da campanha da prótese, e aí eu vi que, caramba, minha vida pode impactar, pode inspirar a vida das outras pessoas. Sim. E a vida é sempre em movimento, né, Yuri? A vida é A vida é movimento. sempre um movimento. Mas eu acho magnífica a tua história, porque ela é a prova concreta e real que, por mais dores que você sentiu, você conseguiu fazer essa transformação. E um dos pontos da transformação é você conseguir ajudar o próximo, né? Uhum, Você conseguir influenciar o próximo a ponto de entender que, cara, você também pode. E isso que uhum, você está fazendo, livro, redes sociais, palestras, assim por diante, acaba inspirando as pessoas a entenderem que todo mundo tem sofrimentos, todo mundo tem problemas, todo mundo tem algum tipo de dor ao longo da vida e muitas vezes questionam o sentido da vida, porque acho que é um processo natural quando você está vivendo alguma dor muito intensa, é você questionar o sentido da sua vida. E agora você está falando exatamente para todo mundo, falando assim, puxa, olha, eu posso ter sofrido, ter me questionado, ter questionado a vida, mas ao mesmo tempo eu consegui dar um significado a ela ao longo do tempo que não foi fácil, eu tenho certeza que não foi fácil, mas eu consegui dar um significado à vida da qual eu posso ajudar outras pessoas a darem significados às vidas delas. E até um dos grandes motivos aqui do podcast é que a gente leve essas histórias para as pessoas, assim como há um pouco da teoria, que é realmente. Aqui dentro a gente tem o método PRO, que é a psicoterapia de reforço objetivo, foi um método criado por mim, que todo mundo aqui da clínica, todo mundo aplica, que tem passos extremamente o que você fez, que é você entender todo este processo do seu comportamento, tomar decisões e tomar ações, que é um ponto fundamental também que você foi tomando, que a partir do momento de decisões, você foi lá e agiu em cima das suas decisões. Não são uhum. simplesmente decisões do tipo, vou emagrecer e nunca fez nada. Né? Vou nadar de novo e nunca fez nada. E essas ações que você foi tomando ao longo da vida também foram te transformando. E muitas vezes eu tenho certeza, você errou várias vezes ao longo da sua vida, por milhares de vezes, e mesmo assim não desvirtuou dos caminhos, né? Que são reavaliações que a gente vai fazendo. Então, este processo todo que tu viveu, ele é incrível, literalmente, que é uma prova concreta ah, de superação. E até lembra muito aquele livro do David Goggins, não sei se você conhece David Goggins, que é hoje é também um palestrante, etc., que ele foi superando várias coisas e vou dar um spoiler do livro, né? Mas enfim, ele fez milhões de coisas ao longo da vida dele, mas depois de muito tempo ele descobriu que ele tinha metade do coração funcionando e ele já tinha feito milhões de coisas, literalmente, que todo mundo falava que era impossível. E aí ele fala, meu Deus, como assim, né? Um cara que tem metade do coração funcionando, consegue fazer tudo isso. E hoje ele é até muito estudado por vários neurocientistas lá fora, por como que aí funciona o sistema dele neurológico, porque ele consegue superar várias coisas que muitas outras pessoas não superam. E aí acho que até levanta um outro tema que eu gosto muito, que é o tema da garra. É o tema Uhum. dessa paixão toda, né? E quando você vai passando os processos, isso é uma coisa que a maturidade, a vivência, e assim por diante desse simbolismo que tu traz, que é a tempestade, quando a gente está passando por momentos muito difíceis, esses simbolismos começam a fazer muito sentido para nós. Porque outras pessoas falavam, com toda certeza, milhões de pessoas falaram ao longo do tempo, mas a gente não acaba não acreditando. Porque a gente ainda não consegue ter a maturidade suficiente para compreender a profundidade de certos ditados populares que todo mundo fala, que a gente só reproduz aquilo ali, né? A gente literalmente só reproduz o ditado popular, mas a gente nunca para analisar realmente o que está por trás de tudo aquilo. A sabedoria da história, ela é muito grandiosa. A gente ignora literalmente a sabedoria Uhum. popular muitas vezes, porque a gente acaba não dando crédito a ela. Mas muitas vezes a sabedoria popular, ela também tem um cunho emocional e de história, de vida de muitas pessoas muito inteligentes.
que acabaram só simplificando em poucas palavras um simbolismo gigantesco em cima de alguma situação que elas viveram. E hoje você está em outro estágio. E até para a gente falar um pouco, literalmente, né, de um dos temas daquele podcast, a gente sempre levanta os mitos e verdades que a gente Uhum. vê nas situações de cada um dos nossos convidados, né? Cada um traz um mito e uma verdade muito interessante. Qual que é o mito e verdade que você pode trazer para a gente, que você já viu, já passou e também fala assim, galera, não é bem assim que o mundo funciona. Olha, o mito e verdade que eu posso trazer, que hoje eu falo muito, né? E principalmente deixo muito explícito isso na palestra, é que o câncer ele não é uma sentença de morte. Então, esse é o mito, né? Então, você tem que começar a desconstruir esse mito de que o câncer ele é uma sentença de morte. Ele é um diagnóstico, né? Ele é um diagnóstico. E uma verdade. A grande verdade é que ele te traz uma nova perspectiva de vida. Por quê? Porque como ele tem esse estigma muito grande, acaba que você passa a enxergar a vida de uma outra forma. Porque você começa a ter a certeza da brevidade da vida. O mito muito grande é que nós vivemos achando que a vida é eterna, né? Que a gente sempre vai ter essa vida, a gente sempre vai ser jovem. Inclusive, quando eu converso com as pessoas, assim, eu falo que eu tenho 41 anos, as pessoas, mentira, você tem 41, você não parece que tem 41, parece que tem menos. Eu falo, não, graças a Deus eu estou envelhecendo. Graças a Deus. Ainda bem que eu estou envelhecendo. Eu aceito essa questão do envelhecer, né? De entender que o corpo, às vezes não, né? Porque como você está ali nos treinos e tal, você quer render bem, então a partir dos 40 anos você não vai render tão bem assim, mas Mas envelhecer entender quer que dizer que você tem vida, né? você está Você viveu. vivo, você tem a Uhum. oportunidade de viver essas experiências, você tem a oportunidade de ter todas essas mudanças aí que a vida traz, né? Que tem essa oportunidade. Então, que você olhe, né, o mito, né, vamos dizer assim, que o câncer ele não é uma sentença, ele é uma oportunidade de enxergar a vida de uma outra forma. Não estou dizendo que isso é bom, tá? Que você tenha que Tem. passar por isso, né? Não Então, mas desejo. isso é uma diferença muito grande, né? A gente não está dizendo nada que é bom ou ruim, não é Uhum, isso. Né? A gente é, está dizendo só que é uma sentença que não é verdadeira, é só isso. E eu acho que é bem importante dividir para as pessoas, porque senão vai dar um romantismo desnecessário sobre certas situações, sim, que não é essa a intenção, é que é realmente uma dinâmica que a gente pode esbarrar na vida e que a gente vai ter que enfrentar. Porque esse enfrentamento que você fez dos seus próprios medos, ele é valiosíssimo. Porque até uma dinâmica que a gente tenta muito ao longo da vida é controlar a vida, né? É controlar o futuro, é controlar o todo para que a gente se sinta melhor. Mas doce ilusão a nossa que a gente tem algum controle sobre o mundo, ou sobre o que vai acontecer 100% das vezes. Eventos vão acontecendo ao longo da vida e a gente vai interagindo com esses eventos ao longo da vida. O único controle que a gente tem é sobre o nosso eu, que é o que você fez. Qual é o uhum, controle que eu tenho? Como que eu vou esbarrar com tudo isso? Como é que eu vou encarar tudo isso? Mas eu prever essencialmente o que vai acontecer? Impossível, mas é muito dolorido pra gente aceitar que a gente não tem um controle sobre a vida, a gente interage com a vida. sim, sim. Você vai. Tava até pensando sobre isso esses tempos atrás, de que, nossa, caramba, eu não imaginava tudo isso que aconteceu na minha vida. Então, 90% das coisas que eu planejei, 90% acabou não saindo do jeito que eu gostaria. Mas os 10% ali onde eu teria controle, acabou acontecendo da forma que eu gostaria. Então, por exemplo, ir para o acampamento base do Everest, né? Poxa, quando eu planejei foi no início de 2020, Morro de né? vontade de ir. E vai, Yuri. Yuri, Morro de vontade. eu posso te dizer que é um processo que você vive de transformação. Você não volta a mesma pessoa. Porque quando você para caminhar durante 6 horas por dia, Uhum. 3 a 6 horas por dia, você não faz isso. Então você vai tirar uma férias para andar, vamos dizer assim. Você tira férias para andar, Férias pra andar e pensar. pensar. Porque na É. altitude ou você conversa e fala, né? Ou você conversa e anda, né? Os dois você não consegue fazer muito bem. Então você acaba. Tem umas pessoas aí, o cinegrafista que fez o documentário do meu documentário dessa ida pro Everest, ele conseguiu os dois, sabe? Ainda carregar uma mochila pesada de Exato. equipamento.
Então ele é um pouco meio fora da Onde as curva pessoas aí. podem ver, João? Depois a gente põe aqui o linkzinho para todo mundo ver, comprar seu livro. Então, o livro ele é comprado diretamente comigo. Esse documentário do Off é do Off, não é meu. E o Off não disponibilizou no Globoplay. Enfim, não tem como. Mas a gente pode tentar A um. gente conta. A gente dá um jeito de encontrar. e tem esse documentário também que fala, que inclusive é o vídeo final da minha palestra, é quando eu cheguei no acampamento base do Everest. E Yuri, um mito, né, que você pode ter aí que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é, pode ter Pode ter certeza. certeza. Pode ter certeza. A verdade é que a gente só enxerga 10% da vida do outro, né? Principalmente se a gente olhar pelas redes sociais, porque as pessoas postam somente aquilo que elas querem, né? E a gente ainda tá sendo bonzinho em 10%, né? Talvez se É, chegue 3%. e olhe lá. Então, esse é um mito aí de que você olhar para a história do outro, trazer essas comparações aí, é ruim. Bom, outro mito é que as coisas são fáceis, né? Tipo, enriqueça em 5 meses, enriqueça em 10 passos. Faça isso e sua vida vai se transformar em 2 meses. Não vai não, tá? A verdade é que não vai não. A forma que eu enxergo a minha vida hoje é um processo de 24 anos. 24 anos. E ainda estou em processo. Não estou pronto. Dizia Beth Hellinger, né? As únicas pessoas que estão prontas é aquelas que estão no cemitério. Então, tipo, é, você não vai estar pronto nunca, né? Tipo, você vai estar se preparando. Isso até o esporte te ensina nisso, né? Eu treinei muito para ir para o acampamento base do Everest. Eu estava pronto? Não estava Não. não, porque quando chegou lá, muita coisa aconteceu. Eu tive um pelo que inflamou na minha virilha, aonde pega o encaixe da prótese. Então eu caminhei o primeiro dia inteiro com dor. Sim. O primeiro dia inteiro com dor. E eu pensava assim, não, essa dor vai passar, essa dor vai passar. Mas as dores emocionais que eu enfrentei foram muito maiores do que as dores físicas. Isso pode ter Físicas. certeza. Essa é uma verdade. A sua dor Uhum. emocional ela é muito maior do que a sua dor física. A sua dor Sim. física de fazer atividade física, de sair da sua zona de conforto, de buscar outras coisas, ela é muito menor do que suas dores emocionais. As suas dúvidas, seus medos são muito maiores do que Sim, são toda a dores dor muito física que você maiores vai mesmo. passar. Assim. E a gente tende a ignorá-las, né? Uhum. A E gente a tende a gente tende ignorá-las. a ignorar porque, enfim, é uma construção de uma sociedade inteira, né? Sim. De que você olhar para a sua vulnerabilidade, olhar para suas fraquezas é algo ruim. Não, e não é. Não Não, é. não é. É um ato de muita coragem você conseguir olhar para suas vulnerabilidades, suas fraquezas e encará-las, né? Porque Uhum. você vai ter que conviver com elas, né? Não tem Sim, como. sim. Ela sempre vai te cobrar de alguma maneira. E a vida cobra. E quando ela A vida cobra, ela cobra. cobra, ela cobra muito pesado, né? Não Uhum. espere que a vida te cobre as Ela suas cobra, não tem como mudanças, fugir. né? Eu até brinco com muitos pacientes Não. meus. Eu falo, cara, tu pode esquivar para um lado, para o outro, mas de uma hora ou outra vem um tapa da vida. Vem ali aquele momento onde você fala, agora eu não tenho como mais. É, Eu empurrei tudo para debaixo do tapete, mas agora a sujeira tá querendo sair debaixo do tapete para que eu sim. possa. E ela vai influenciando no Ah, nosso próprio comportamento, né? Aí a gente uhum, acaba questionando por que que a gente repete padrões. Muitas vezes a gente repete os padrões porque a gente não olhou para nós mesmos e a gente acaba buscando os mesmos comportamentos e buscando as mesmas situações, esperando resultados muito distintos e diferentes. Isso uhum, não acontece. Então é importantíssimo ter essa autoanálise para que você obtenha resultados diferentes. Senão a gente fica só circulando no mesmo ponto. sim. Outro ponto é a questão da procrastinação, né? Um mito, né? Você não procrastina. Não, eu procrastino sim, né? Eu tenho momentos que eu falo assim, nossa, eu não vou hoje porque eu tô morrendo de preguiça, eu não vou porque eu não quero fazer tal coisa, né? Inclusive, eu tenho um projeto aí de escalar a montanha, dia 6 de junho de 2006, de 2025, né? A primeira montanha onde eu vou do projeto Viver Impossível, que eu vou para Bolívia, escalar o Hanai Potosí e o Tarija. É uma montanha de 5.200 metros e outra de 6.088 metros de altitude. E eu falei, não, virar o ano, eu vou
nadar, vou começar a nadar e tal. Já fiz esse processo, né? Então, você acha que eu comecei a nadar, Yuri? Ainda A não gente tem, foi. a gente tem um podcast que a É. gente convidou uma grande amicíssima minha que é só sobre procrastinação. Depois eu vou deixar até o link aqui para quem quiser ouvir um pouco sobre procrastinação. Porque tem várias formas de você combater. E também tem o ato da procrastinação, que ele também não é não saudável. Ele faz parte também a Uhum. gente procrastinar um pouco. É, e assim, ok, e agora, né, tem a questão aí, quero voltar a nadar, vou voltar a nadar porque eu preciso expandir o pulmão, eu preciso ter mais resistência cardiorrespiratória. Inclusive, ontem eu fiz um treino novo que chama Hyrox, que é uma nova modalidade de treinamento aí, envolve mais corrida e treino funcional. Então ele tem muito essa questão da resistência cardiorrespiratória. Para mim é bom, né? Eu gosto, né? Inclusive, uma coisa boa do cross, às vezes no CrossFit que o pessoal odeia é os treinos muito longos, né? Treinos de 40, 30, 40 minutos. Eu falo, nossa, eu adoro. Porque é um treino onde você vai lidar com a sua mentalidade. Então, você precisa entender o jogo que você está jogando. Então, assim, às vezes quando chega nesses treinos, o pessoal dá o máximo no início, eu falo, galera, não acelera, não adianta. Isso você pode fazer um paralelo também com a sua vida, né? Em diversos momentos você está jogando um jogo onde você quer acelerar as coisas, mas não adianta, a vida não vai acelerar. A vida não é um botão do clique lá do filme, né? Não, Do clique. ia ser super massa, né? Mas não É, funciona assim. mas não funciona. Então você tem que ter essa paciência, tem que ter esse jogo de cintura para lidar com o momento ali né, do que a vida está apresentando. E a atividade física também traz isso, né? Poxa, eu não vou acelerar ao máximo aqui agora, porque eu vou, daqui a pouco ali vai acabar a minha resistência, e quando chegar no momento onde eu preciso dar um sprint final, onde eu preciso ter mais força para dar aquele sprint, eu não vou ter resistência para fazer isso, porque eu já dei meu máximo todo lá atrás. Começou. E fazendo um paralelo aqui com a vida, Yuri, em diversos momentos a vida também é assim. Às vezes você está num projeto, você iniciou um novo projeto, nossa, iniciamos um novo ano, né? Nossa, todo mundo querendo dar o máximo gás e tal. Aí você começa a usar a desculpa, não, daqui a pouco tem um carnaval, depois do carnaval as coisas começam e tal. Aí chega no final do ano, só olha para o seu 2024, final do seu 2024. Você está sem força nenhuma. Mas se você começa a lidar com a sua vida, né? De forma a entender que não, vou fazendo o meu pouco aqui diariamente, né? Esse pouco que eu faço já é muito, próximo de tudo. Você vai vendo que, É, não é ok, velocidade, né? É né? constância. Constância, você vai sendo constante em todo o momento, né? Você vai entendendo que, ok, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, hoje eu tô bem. É os picos e vales que você vai enfrentando, o montanhismo também traz isso, né? Traz isso. Nunca, nunca é a última subida, tá? Vou te trazer essa, tipo, quando você for lá pro acampamento base, se alguém falar para você, nossa, é a última subida, não Não, acredita não, tá? não, mas depois você vai me dar todas as dicas como é que eu vou pra lá, porque eu morro de vontade disso. Você pode ter Sempre, certeza que eu vou. sempre tem a próxima subida e tem a próxima descida, porque a natureza é assim. Então, se você começa a olhar para a natureza também, né, de forma simbólica, você vai vendo aí, né? Você vai usando a sua constância e você vai conquistando seus objetivos, porque as coisas é dessa forma, é dessa maneira Não, que você perfeito, vai João. Eu queria realizando. agradecer demais você ter aceitado o convite. Foi um podcast incrível de ouvir. Fico muito feliz por tudo que eu ouvi de você. Espero que a gente tenha agregado muito as pessoas, nossos ouvintes aqui, que possam tanto se inspirar, ver, entender cada vez mais sobre isso. Quem quiser seguir o João nas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do podcast. Pode seguir ele, mandar pergunta tanto para a gente aqui também, para o João. A gente sempre tenta o máximo possível responder todo mundo. Queria também agradecer demais todos os nossos ouvintes. Deixem o like, compartilhem, comentem, porque isso faz com que a gente cada vez mais cresça e ajuda muito a gente também. Muito obrigado também. E, de novo, obrigado, João, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Yuri. É sempre uma honra estar compartilhando a minha história para poder inspirar outras pessoas. É isso que faz sentido, é isso que dá sentido a todas as dores que eu passei, a todos os momentos difíceis que eu passei. E é uma forma de retribuir também, né?
porque eu sei que hoje em dia a gente precisa de bons exemplos, o nosso mundo precisa de bons exemplos, cada vez mais a gente vê uma sociedade perdida. Então, se a gente pode ser um bom exemplo, ajudar a transformar a vida de uma pessoa, isso já faz todo o sentido diante de tudo aquilo, toda a dor, todo o sofrimento que eu passei. Obrigado, Yuri. Obrigado, gente, por ter escutado aí. E bora para cima, né? Bora para cima que as montanhas estão aí. Fechado, então, João. Vou acompanhar a tua subida lá do Everest também. Quem sabe a gente se encontra lá. Um grande Sim.